Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais um áudio-vídeo de reflexões sobre a jornada, onde eu sempre trago alguns questionamentos para que cada um possa chegar à sua própria conclusão sobre o tema que a gente traz no dia. Esses vídeos às vezes não são muito lineares, podem parecer um pouco confusos, mas é assim mesmo. Não é uma verdade absoluta, é só um olhar. Hoje eu queria falar com vocês sobre comunicação. A gente está num período aí, Mercúrio está para entrar retrógrado, talvez esse áudio até vá com ele retrô já. Tô gravando ainda 28 de agosto, domingo, já tá 11 quase, aqui 11:10. E ele vai ficar retrógrado, aí Libra, Virgem. E eu fiquei pensando muito sobre a maneira como nós falamos, mas também sobre a maneira que as pessoas falam com a gente. A maioria das pessoas não sabe falar, né, gente? Não sabe falar, não sabe conversar. As pessoas são muito focadas no ego, no próprio olhar, na própria verdade e costumam considerar que só eu sei a verdade, então, se eu tô falando pro outro o que eu sinto, o que eu vejo, essa é a verdade. E quando a gente fala em comunicação, não sei se vocês já ouviram falar em comunicação não violenta, quem tiver interesse, vale a pena procurar na internet, fala muito de uma comunicação empática. Rogers também fala sobre isso, Carl Hanson Rogers também fala sobre a questão da empatia, né? Ele tem outros tópicos também que ele considera importantes para a gente ter uma relação dita empática, né? Que seria justamente eu me colocar no lugar do outro, né? Quando eu falo, né? Será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria de ouvir desta maneira? Isso é um tópico muito interessante da gente pensar, mas também é interessante a gente pensar não só nessa questão de eu me colocar no lugar do outro, porque às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pensa assim, se eu tivesse no lugar dessa pessoa passando por isso, eu gostaria de ouvir tal coisa. Só que aí a gente ainda vai com o nosso referencial. E muitas das vezes a gente vai ter que deixar o nosso próprio referencial e tentar, isso é muito difícil, como se eu fosse aquela pessoa naquela experiência, com as vivências dela, com as crenças dela, com o histórico dela. E nem sempre a gente vai ter acesso a 100% de tudo da pessoa, né? Quase nunca vai ter. Às vezes a própria pessoa não tem, porque a gente tem um monte de mecanismo inconsciente, o que dirá o outro. Mas eu sinto que só da gente ter esse olhar, isso já ajuda muito. E por que eu falo isso? Pessoas que têm uma exposição social, principalmente em mídias, né, todas aí que vocês conhecem, YouTube é uma delas. Gente, a gente escuta de tudo, de tudo. Escuta coisas muito boas, muito lindas, a maioria, graças a Deus, aqui no canal, acho que 98%, talvez até mais, são de mensagens muito lindas e edificantes. Agradeço a todos vocês que deixam mensagens muito carinhosas, mas às vezes vem uns desaforos, sabe, pessoal? E eu notei que alguns dos desaforos vêm às vezes com desculpa, mas, ou às vezes escrito assim, espero que você não tenha ficado ofendida, mas... eu sinto muito em dizer, mas... E aí é interessante porque parece que algumas pessoas se dão o direito de falar o que quer, só porque colocou uma desculpa no fim, ou uma desculpa no começo, ou porque colocou um sinto muito. E assim, gente, toda vez que tem um mas, tem alguma coisa aí. Outra coisa clássica é, posso fazer uma crítica construtiva?
né? Outro dia eu vi um meme, a pessoa respondendo, não pode, não tô construindo nada. Porque é isso. E as pessoas têm muita dificuldade nas redes sociais de imaginar, de se colocar no lugar de quem vai estar lendo aquela informação, aquela notícia, aquele conteúdo. Porque parece que rede social é meio que nem trânsito, né? As pessoas saem para soltar todos os monstros internos. E soltar a sua raiva, o seu rancor, o seu ódio do mundo, a sua tristeza nos outros. Então, eu quis trazer essa reflexão, esse tópico para a gente pensar, porque a gente lida com todos os tipos de pessoa, com todos os tipos de comunicação, independente de você ter um canal no YouTube ou no Instagram ou em outra rede social, a gente está suscetível a isso, né? O tal do cancelamento ou do bloqueio, coisas assim. Mas tem coisas que são barbaridades, assim, que a gente escuta. E assim, né, gente? Eu sei aqui que muitos seguidores que me acompanham têm também rede social, trabalham com isso. É difícil a gente se expor, colocar um conteúdo, seja só com a nossa voz, só com a mão, lá tirando cartas, com a nossa imagem. Tem toda uma questão de edição de vídeo. E às vezes eu vejo que as pessoas colocam críticas e olhares exigindo como se houvesse a necessidade num padrão de qualidade como se estivesse em Hollywood ou se fosse de uma grande emissora de TV, né? É que agora eu tô uma pessoa muito mais zen, mas quando eu abri o canal, minha vontade era responder, faz assim, abre um canal, grava, posta, né? Tem lá pelo menos 100 inscritos e aí você me conta como é que é. Porque muitas vezes as pessoas elas vão dar palpite e sugestão daquilo que elas não sabem, daquilo que elas não têm experiência, né? E sempre com um ar muito cruel. Mas também faz parte, hoje eu vejo assim, né? Da jornada individual de cada um, lidar com as críticas não pedidas, lidar com as sugestões infelizes, porque muitas vezes, se não sempre, a gente dá mais valor para fora do que para dentro. Não que a gente não tenha, né, pessoal, que considerar a opinião do outro, o olhar do outro, mas é muito diferente, né? Quando a pessoa faz isso carinhosamente, empaticamente, do que quando a pessoa ou vem com 5 pedras na mão, ou vem com 4, mas coloca um desculpinha ali no começo ou no fim. Então fica essa reflexão, isso tem a ver com o nosso despertar espiritual, da nossa conexão de almas, como a gente se comunica com as pessoas, como a gente quer que elas se comuniquem com a gente e, sobretudo, como a gente se comunica com a gente mesmo internamente. Porque se a gente pensar que tudo é um espelho, e eu vejo muito isso, no começo do canal eu tinha muito mais comentários infelizes do que eu tenho hoje. Por quê? Porque um dos pontos que eu precisava trabalhar em mim era justamente de estar muito preocupada com a opinião do outro. Podia parecer que não, mas eu estava. Então, qualquer vírgula que alguém falasse sobre alguma coisa, nossa, eu me achava o pior ser do mundo. E isso dava muita raiva, né? Embora eu nunca tenha feito nenhum barraco aqui no YouTube, que eu contava até 1000, era porque esse era um tópico que eu precisava trabalhar muito intensamente. De não me julgar pelo olhar do outro, não me julgar pela nota externa que alguém que eu nem conhecia, alguém que nem sabia da minha história e que eu nem sabia se tinha competência para avaliar isso ou aquilo, tinha direito de falar sobre aquilo, né? É que na internet parece que todo mundo acha que pode falar de tudo. Mas isso era muito uma questão pessoal minha que eu tinha que trabalhar e que ainda tem um pouquinho aí. Então, quando a gente olha como espelhamento, atenua um pouco, fica um pouco mais light, porque a gente, como diria o Bono,
né? There is no them, it's only us. Tem tudo, nunca é o outro, né? É sobre nós. É sobre eu na relação com o outro. Mas, ainda assim, fica a reflexão da gente ter esse cuidado, tanto de como a gente se comunica com o outro, quanto como que a gente se comunica com a gente mesmo internamente. Certo, pessoal? Deixa um beijo a todos, um beijo para minha chama e até o próximo áudio, vídeo. Tchauzinho.